Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi. Tudo bem, Sarinha? Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial, né, Sarinha? Nós iremos falar junto com vocês dos Salmos. E hoje nós trouxemos também um personagem especial. Esse é o Davizinho. Por que o Davi está no meio disso tudo? Você sabe por quê? Porque os Salmos eram orações cantadas, né, Sarinha? E Davi tocava harpa. E Davi foi um dos maiores escritores dos Salmos. Ele escreveu 77 salmos ao todo. E aos pouquinhos a gente vai estar falando sobre isso com vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de um salmo. Você sabe o número dos salmos? 139. Abra sua Bíblia aí. Vamos lá, Sarinha, vamos achar a Bíblia aqui. Quando está escrito o Salmo 139, embaixo está escrito para o mestre de música. Quer dizer que essa oração podia ser cantada, né, com instrumentos, no templo ou em qualquer lugar onde o povo de Deus estaria reunido. Então vamos fazer uma oração primeiro, tá bom, Sarinha? Senhor Jesus, nós estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra e poder ensinar para todas as crianças e para todas as famílias. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Davi, fica aqui pertinho da gente. Hoje nós vamos falar do Salmo 139, mas só a primeira parte. Fala sobre a onisciência de Deus. Você sabe o que é onisciente? Não? Tem a ver com ciência. É um Deus que sabe de tudo, de todas as coisas. Não tem nada nesse mundo que Deus não conhece, que seja surpresa para Deus. Você sabia, Sarinha? Nem uma festa surpresa? Nem uma festa surpresa. Tudo para Deus, Ele sabe bem antes de nós. Então, o Salmo 139, ele começa assim, ó. Deus me conhece. Deus me conhece. Aponta para você mesmo, ó. Deus me conhece. Deus conhece a Paulinha. Deus conhece a Sarinha. Deus conhece você. Mas Deus conhece assim como? O mais profundo, Sarinha. Sabe aquele segredo assim que ninguém sabe? O jeito que você dorme, o jeito que você acorda, tudinho. Deus conhece. Isso é bom, não é verdade? Ele sabe quando eu me sento. Ele sabe quando eu me sento. Ele sabe quando eu me levanto. Segura aqui, Sarinha. Então ele sabe quando eu me sento e ele sabe quando eu me levanto. Então ele sabe sua rotina, né? O que você faz todos os dias. Você na escola senta? Você levanta? Você quando acorda, levanta. Quando você vai comer, você senta. Então quer dizer que Deus conhece o seu dia a dia. Deus conhece quando eu me sento. Deus conhece quando eu me levanto. E de longe, Ele percebe os meus pensamentos. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Sarinha, aquilo que você pensa quando você tá lá na cama com preguiça de acordar. O que será que eu vou fazer no dia de hoje? Já contou quantos pensamentos que você teve hoje? Muitos, né? Muitos, né? Você tá pensando agora, o que você pensou ontem, o que você pensou hoje, o que você vai pensar. Deus, Ele conhece cada detalhe. Ó, o que você pensou, o que será que eu vou comer hoje? Todas as coisas, Deus sabe, Ele conhece. Então, Ele conhece de longe os meus pensamentos. Ele sabe quando eu me levanto. Ele sabe quando eu me deito para descansar e quando eu trabalho. Quando eu estou fazendo as minhas atividades, ó. E de longe conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou na minha língua e tu já sabes. Sarinha, a palavra ainda nem saiu. Vou fazer. Deus já sabe o que eu vou falar. Deus já sabe o que eu estava falando aqui.
só Deus mesmo, né? Um Deus que nos conhece antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe. Sabe quando a gente conhece alguém, Sarinha, que só pelo jeito a gente fala assim, ah, te conheço. Já sabia o que você ia falar. Não é verdade? É que são pessoas muito íntimas, muito próximas da gente, né? Então sabe tudinho de nós. Deus muito mais, porque Ele que nos formou, né, Sarinha? Então, Ele, antes da gente falar, Deus já conhece. E que mais? Tu me cercas e sobre mim põe a tua mão. Deus nos conhece tanto, Sarinha, que Ele nos cerca. E a mão dele está sempre sobre nós. Não é bom ter um Deus que nos conhece? Porque quando a gente conhece alguém, a gente pode confiar, né, Sarinha? Então vamos falar sozinhos? Vamos lá, Sarinha? Senhor, tu me sondas e me Conhece. sabes quando eu me Sento. e quando me Levanto. de longe conhece os meus Pensamentos. sabes quando eu descanso e quando trabalho. Conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não saia na minha boca. Tu já conheces, né? Tu me cercas e sobre mim põe a tua mão. Essa é a primeira parte do Salmo, que fala da onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Fica com a gente, que no próximo devocional nós teremos a segunda parte do Salmo 139. Posso contar com você, Sarinha? Beijo. Tchau, Posso contar com você, Davi? Tchau, tchau. Tenham um dia abençoado.